Olá, você deve estar se perguntando o tamanho do episódio, a frequência e o que está acontecendo, o que é mini desgraça. Bom, eu sou o Matheus e eu e o JP a gente teve a ideia de continuar conversando, ter debates sobre coisas que vão além de filmes também, mas de uma maneira um pouco mais casual, né? Sem realmente nos aprofundar mais nos temas, no contexto histórico. Isso seria mais ou menos o mini desgraça, que o JP pode falar melhor agora. Assim, complementando, né? Já tem um episódio a cada 15 dias, aí vai ter esse outro episódio. Então a gente vai ter mais ou menos 4 episódios por mês. Dois da série normal, do Cine Desgraça, e dois do Mini Desgraça. E é esse momento de sugestão, aquele papo amigo. O Matheus me fala de um livro que ele leu, que ele achou legal, eu falo de um filme, a gente discute. Mas sem ter aquele roteiro igual a gente faz, que é a grande loucura de um monte de ideia. É como um abraço virtual. Porque vocês são nossas amizades virtuais. Exatamente, como diria o grande Celso Portiolli. Matheus, você quer começar a falar sobre o que você trouxe aqui para a nossa rodinha hoje? Deus. Não, velho, eu vou falar sobre um livro que eu tô lendo agora. Eu ainda não terminei, o que torna o meu comentário talvez com menor propriedade. Mas mentira, eu vou falar sobre algumas coisas que eu tenho lido a respeito desse livro, que é o The Twittering Machine, do Richard Seymour. É um livro muito interessante porque ele analisa redes sociais e essa tecnologia, né, das redes sociais e por detrás delas em uma perspectiva, né, social e cultural, né, e como isso influencia, né, a forma como a gente nos relaciona e como nós nos vemos, né? Ele acaba também dando vários insights meio psicanalíticos também. Acho que ele elabora um conceito assim central pro livro, pra você entender, que é tipo o conceito de indústria social. Em referência, na verdade, é como se fosse uma intensificação do que o Theodor Adorno fala, né, de cultura, né, indústria cultural, que é esse processo de mercantilização e de homogeneização da cultura. Eu acho interessante, tipo, a forma como o Seymour, ele aborda a tecnologia, né? Ele fala que toda máquina é social antes de ser tecnológica. E as ferramentas, elas conectam os usuários em um conjunto de relacionamentos entre si e com o mundo ao redor, né? Como a ferramenta, a tecnologia, ela é um elemento social e nos conecta com o mundo ao nosso redor e entre a gente. Ela gera relações. Então a gente tem que entender as redes sociais, elas não são um mero instrumento, mas elas também produzem relações, né? Nós estamos nela e relacionando com ela e com o mundo ao nosso redor a partir dela, gera uma vida social diferente daquilo que a gente não tinha antes. E é uma coisa que a gente não fala tanto. Então, eu acho que esse negócio da indústria social, esse conceito, eu acho muito interessante. Você diria assim que ele explica a forma como a comunicação entre as pessoas mudou? Assim, comparado com o passado, né? Sem esses instrumentos novos. Sim, com certeza. O papel, ele é uma tecnologia e ele muda a forma como a gente nos comunica, né? Inclusive, você vai lendo coisas a respeito, assim, de história passada, né? Da antiguidade. Você tem debates a respeito do que é escrito, do que é falado, a valorização, às vezes, da cultura que é transmitida, né, boca a boca. Então, essas tecnologias, elas mudam as relações. E as redes sociais, elas mudam muito, né? Nós nos tornamos mais autocentrados, né? Ele vai falar nessa construção de um avatar, né? De um personagem, de uma persona Ah, online. é uma persona, né? Uhum, exato. Sim. E como, na verdade, é uma coisa que é completamente controlada, né? Mediada, é governada por algoritmos, por protocolos, né? Por monopólios. Então a gente tá nesse meio e a gente não sabe, ainda não tem dimensão de como ele nos modifica e modifica as relações sociais, sabe? Ele fala até que a grande inovação das mídias sociais é tornar as interações sociais visíveis e suscetíveis à análise de dados, né? Então, esse é um elemento muito que ele acaba abordando, que é essa questão da vigilância, E né? a gente vendendo os nossos dados sem perceber, mas aceitando de qualquer forma, né? Exato. E como ele usa essa coisa, né, do panótipo digital voluntário, né? Eles não precisam nos espionar, né? Eles criaram uma máquina para escrever pra gente. E a ilusão que eles criam é que a gente tá interagindo com outras pessoas, né? Com amigos, colegas de trabalho, celebridades. Mas na verdade a gente não tá interagindo com as pessoas. Nós estamos interagindo com as máquinas. E essa máquina transmite a mensagem que a gente interage e ela mantém um registro de nossos dados. E depois usa isso para vender produtos e tal. Então a gente não tem essa dimensão desse processo. A gente acha que a gente está simplesmente conversando com a pessoa, mas não. Tem essa ferramenta por detrás. Que me lembra um negócio engraçado. É aquele grande rolê do pessoal que anti-vacina, que fica achando que vão colocar um chip na vacina para poder te rastrear, fazer essas coisas. Só que é aquilo, ninguém precisa de um chip na vacina. Você já está cedendo seus dados de outras formas.
sem que alguém precise te obrigar a fazer isso, você faz por livre, espontânea vontade. Não precisa né? de um grande governo conspirando, nem nada disso. Do Bill Gates. Não precisa disso, você já tá fazendo isso através do seu celular. E mesmo que você não engaje tanto, se as pessoas ao seu redor elas engajam, elas também geram dados sobre você, então você também tem dados sendo gerados a seu respeito. E com isso entra, né, todo aquele debate que teve sobre, por exemplo, Cambridge Analytica e a influência desse tipo de coisa nas eleições que aconteceram nos Estados Unidos. E aí que tá, eu já estudei sobre isso. É um negócio meio questionável, assim, se realmente dá pra você usar esses dados pra fraudar uma eleição, praticamente. Mas não dá pra negar que tem uma influência muito... Eu acho que o ponto não é que é difícil saber se dá, porque são vários fatores, né? É uma coisa muito multifacetada, se realmente... Mas eu acho que essa é a dimensão mais perigosa. Não é algo que é controlável. Eu acho que é isso que é interessante. São coisas muito descentralizadas e e tudo pautado no incentivo da lógica mercadológica, né? De você ser um produto, dos seus dados serem produtos. E é isso que orienta. E esse é um ponto interessante porque é que tá, seus dados são o produto. Você pode até não saber exatamente para onde eles estão indo. E talvez a gente ainda nem tenha inventado, sei lá, as formas mais, até eu diria que absurdas de usar esses dados. Mas afinal de contas você está cedendo, então alguma hora esses seus dados podem ser usados de algum jeito. Exato. E vem a grande história do pessoal do FaceApp que vendeu as fotos pro FaceApp quando foi ver virou outdoor do McDonald's em países aleatórios. É uma grande isca, né? Essa questão da rede social. E ele aborda essa dimensão da questão do vício das redes sociais, que é algo que é falado, mas é falado muitas vezes num tom moralista. Assim como, na verdade, vício em geral é falado, né? É sempre nesse tom muito moralista. E eu acho que ele aborda de uma forma muito mais interessante, né? Ele compara o... Eita, porra. Ele compara, ele compara a mídia social, as redes sociais, com um jogo de azar. Né, que é aquela coisa, você cria signos, símbolos, né, você tem aquelas mandingazinhas, né, não, se acontecer isso, se parar no vermelho ali, significa isso, você tem as suas fezinhas e tal, e a rede social ela tem muito isso, né, você vai postando coisas e vai pensando, mas se eu fizer desse jeito, se eu usar dessa forma, talvez eu vou receber tantos likes, porque é uma economia da atenção, né, ele aborda esse tema. E ele diz como, na verdade, as pessoas elas estão viciadas, mas como também não é culpa necessariamente da rede social. Ela preenche, na verdade, um vazio. Um vazio social de uma sociedade alienada. Eu acho que esse é um ponto interessante do livro. Que, tipo, não se trata simplesmente... Esse vício não é simplesmente por culpa das redes sociais, mas as pessoas elas vão atrás porque elas vivem numa realidade muito alienante. O fato de você buscar tanta atenção, né, das outras pessoas e você tá se expondo tanto na mídia, na verdade, é meio sintomático, né, se você parar pra pensar. Eu achei interessante que você também falou sobre a questão dessa construção da personalidade, das pessoas com base nisso, como se elas criassem uma persona. Você tinha falado mais cedo. Ele fala um pouco, sei lá, sobre tipo, o surgimento de certas culturas digitais, umas coisas assim. Ele vai falar que tem os incel maluco. Ele comenta sobre incel, ele comenta sobre esses subgrupos da internet, de certas identidades da internet. E ele chega a falar nessa questão da política identitária e como faz muito sentido a gente viver no momento de políticas identitárias, porque a plataforma que a gente usa para nos comunicar força muito essa questão da identidade. Sim, sim. Ele fala como na internet, na verdade, ao mesmo tempo que ela dá essa ideia de individualidade, ela solapa o individualismo e você... na verdade, vai se tornando essas identidades. O objetivo da plataforma é botar você numa caixinha para poder vender produtos direcionados para esse grupo de pessoas que você pertence. A indústria do plástico para vender plástico. Exato, é a indústria do plástico para fazer mais plástico. Ele acaba falando como as pessoas elas trabalham para essas plataformas. Né? Você não só cria os dados que elas usam para ganhar dinheiro, mas como é um fenômeno que acontece bastante, até com a gente, mas no nosso caso, a gente meio que trabalha mesmo com a rede social, né? Ela usa como uma plataforma de trabalho. Mas pessoas, personalidades mesmo, né? Os twitters individuais, as pessoas elas ficam, tipo, no dia, assim, pensando naquele tweet que ela vai dar, sabe? Tipo, Sim. quais palavras é melhor pra eu hitar na web? Pô, você tá trabalhando pra plataforma, sabe? Pra gerar conteúdo pra eles poderem pegar mais dados, assim. Não, eu posso dizer que até o nosso trabalho fazendo isso é um pouco complicado. Quando a gente vai fazer, tipo... o título do vídeo, aí a gente... Do vídeo, assim, do podcast, né? E a gente fica pensando nessas coisas. Qual que é a forma da gente ter melhor interação com as pessoas nas redes?
e como que a gente vai ter mais visibilidade. E é um negócio muito, muito absurdo. Ele comenta isso a respeito de uma modelo do Instagram, que ela fazia maquiagens e tal, e ela vendia essa ideia de que ela tinha essa vida maravilhosa, mas por detrás existia um trabalho, realmente. Ela construiu essa personalidade, ela passava horas se maquiando, ela acordava às 5 da manhã pra postar, sei lá, um videozinho, uma foto, e isso era muito cobrado porque sofre uma dificuldade de se diferenciar o que é o trabalho, o que é a sua vida pessoal. Então, na vida pessoal, era exigido dela, dos fãs que encontravam ela, que ela performasse aquilo que ela tava no Instagram. Então ela tinha que estar 100% do tempo trabalhando, sempre maquiada, sempre bela e sempre medindo muito bem as palavras dela. Também tem eu via muito, né, a história do pessoal, principalmente no YouTube, né, que eu acompanho mais, do pessoal que fazia muito conteúdo e aí tinha os problemas de burnout, porque simplesmente não aguentava mais ficar fazendo aquilo o tempo todo. Porque a internet é um lugar muito ingrato também, né? Depender desses algoritmos, dessas coisas, torna o seu trabalho muito pior. Você acaba. É aquilo, você se torna uma pessoa moldada por esses algoritmos e por causa da atenção que você recebe. Você perde a sua individualidade. E a gente que tenta criar conteúdo, né, tem esse problema. Nós somos influencers digitais. Deus me livre, não? Não, o meu maior medo, na verdade, é muito contraditório, mas o meu maior pavor é me tornar famoso. Porque, na verdade, é muito volátil a fama da internet, né? Essa é a promessa da internet, é que você vira essa celebridade por 15 minutos fazendo coisas do seu cotidiano. Não existe isso, sabe? E é muito volátil. As pessoas vão atrás de você. É que nem aconteceu com o Ken Bone em 2016, que ele fez lá a pergunta na campanha presidencial. Aí a galera no Reddit foi atrás da conta dele, descobriram que ele tinha uns comentários que não eram nada demais, mas eram umas coisas meio sendo babaca na internet. E as pessoas começaram a crucificar o cara, porque ele tava sendo uma pessoa na internet. Então é uma coisa muito volátil. A gente vai, tipo, ficar famoso e a gente não vai preencher as expectativas malucas que as pessoas têm na internet e a gente vai ser crucificado, sabe? A questão de que a internet ainda assim é uma forma de comunicação, mas é uma comunicação indireta, né? Então você cria esse ambiente propício para todo tipo de comportamento, não sei, eu diria que tóxico, né? Eu acho que as redes sociais foram uma sistematização da cultura da celebridade. Sim. Antes só tinha algumas pessoas que eram, tipo, super fãs, né? Que eram aqueles fãs tóxicos malucos, os Da stalkers, né? Britney. De famosos. Exato. Tipo, a rede social é isso, só que toda hora pra todo mundo e todo mundo pode ser vítima disso, sabe? Lógico que numa escala diferente, mas é como se todo mundo estivesse saindo na capa da Caras. Mentira, alguém lê Caras? Eu não faço ideia. Alguém lê alguma revista de fofoca ainda? Temos o grande menino que surgiu da internet, depois saiu da internet, e aí foi pra TV, aí saiu da TV, aí foi fazer filme, aí sumiu, aí apareceu de novo. Nosso querido Bo Burnham, que lançou o especial na Netflix. E ele tem uma história de internet interessante, né? De que ele surgiu quando ele era adolescente, fazendo umas músicas sobre como a família dele achava que ele era gay. E aí ele se tornou a pessoa grande no stand-up até. Sendo franco, eu assisti os especiais antigos dele e achava muito chatos. Eu nunca fui tão fã assim. Eu achava inventivo ele trazer esse elemento musical e tal, algumas músicas eram divertidas. Mas tinha umas que também eram muito edgy, aí não dá. Era bem... Mas eu acho que faz sentido, porque ele é um cara que adolescente que ficou famoso na internet nos anos 2000, sabe? Então... Vem disso. E aí vem a história do especial dele, que sai agora na Netflix, que a gente pretende falar mais depois num outro episódio, num episódio normal, não do Mini Desgraça. O que eu acho interessante é que, apesar de ser... É que vai ter gente que vai falar que é um negócio mais depressivo pra você, mas ele tem uns negócios tristes, mas ele também consegue rir muito da questão da cultura da internet. Ele tem a música sobre a mulher branca no Instagram, que é exatamente essa questão dessa persona que ela cria, que tem uma estética própria, né? E que é bem... ele consegue trabalhar isso de um jeito engraçado. E ele fica mostrando vários desses lados. Ele mostra das empresas, que são as empresas que tentam usar a questão dos vínculos identitários que as pessoas têm das comunidades para fazer dinheiro. Você perde a sua individualidade para ganhar várias identidades e você tem que manter essas identidades na internet, porque você tem uns seguidores que
te seguem por conta disso, né? Então, você decepciona eles, aí eles começam a te atacar, né, maluco? Sendo franco, eu acho que as pessoas também têm que. É aquilo, eu mesmo, eu acho que todo mundo acaba fazendo isso de vez em quando. A gente espera que as outras pessoas sejam muito parecidas com a gente, ou que tenham opiniões parecidas com a gente, né? Mas eu acho que é até importante que a gente dê um espaço pra. Não necessariamente pra gente babaca, não. O povo babaca a gente ignora ou odeia de alguma forma. Mas, não sei, esse negócio de todo mundo tem que ter opinião na internet o tempo todo sobre tudo, ele fala bastante sobre isso também, né? E esse eu acho que é um dos grandes perigos das redes sociais. Você cria esse ambiente muito tóxico por causa disso. Porque você espera que fulano fale o que ele acha sei lá, da compra da Covaxin. Como é difícil não saber o que a Anitta acha da compra da Covaxin. Exato, e é sempre uma aposta, né? Ela fala aquilo, pode gerar certas reações, independente do que ela falar, por ser uma personalidade, vai gerar dados e vai ser bom para as plataformas, mas vai ser péssimo para a sociedade, porque vão ter pessoas que vão se decepcionar e vão levantar hashtag maluca, falando mal da Anitta. Xinga muito no Twitter. Exato, vai ter gente que vai ficar não, defendendo, aí vai virar esse conflito entre esses dois grupos a respeito de um assunto que é irrelevante, né? Que é a opinião da Anitta a respeito da Covaxin. Nada contra a Anitta, ela pode ter a opinião que ela quiser, o problema não é ela. Eu tenho coisa contra a Anitta, mas não quero ser cancelado ainda. Não, mentira, eu só não gosto de gente que ganha dinheiro. Eu acho errado. Isso aí é egoísmo, isso daí é essa coisa da internet também, né? Porque a gente acaba tendo muita... Existe... O livro ele fala, né, em um momento sobre os rich kids of the internet, que é basicamente, literalmente, um nicho de pessoas que criam essa fantasia de dinheiro, de luxo, né, e vende elas na internet. Que a China, ela fez algumas ferramentas, assim, alguns mecanismos para barrar um pouco essa coisa, porque isso faz mal para a saúde. E é um ponto também que o livro aborda, que é todas as soluções para esses problemas que essa indústria social acontece, elas utilizam a própria indústria social, né? É a censura. Pô, mas é sempre aquela coisa, tá? Quem tá censurando? Pra quê? É que nem o Mark Zuckerberg falando que pessoas que agora estão com orientações suicidas no Facebook, elas vão receber postagens de números de, tipo, chamadas para prevenir suicídio e tal. Que pode ser até interessante, mas o problema é essa pessoa ela tá mal por conta dessa indústria social. Não é resolver o problema. Mas aí o Bo Burnham, ele consegue mostrar bem essa questão da internet. Ele fala um pouco desse medo de falar coisas erradas. Enfim, a gente vai fazer o episódio depois, mas se vocês quiserem dar uma olhada. No especial tá na Netflix. Se você não tem Netflix, existem outros jeitos de ver. Ou roube a conta do seu parente, do seu amigo, da sua pessoa de relacionamento estável. Aproveita que você ainda tem a senha do seu ex-namorado, do sua ex-namorada e usa o Netflix. Enquanto você pode, porque a Netflix daqui a pouco vai querer ganhar dinheiro e vai te proibir disso. Lenin estava certo. Lenin estava muito certo no início do século XX, falando a respeito da era dos monopólios, né? Falando do imperialismo, que as pessoas usam um termo errado, quer dizer, um termo que foi se mudando e se trazendo outros significados com o tempo, mas é essa questão, né, do capitalismo monopolista, né? Uhum. Que é real, é muito real. A gente vive isso, né? Nós somos velhos, né, Matheus? Muito idosos. E na nossa geração, a gente teve a geração muito Ed, que fazia piadas de muito mau gosto e tem ainda muitos preconceitos enraizados que a gente precisa aprender a quebrar. A gente tem esse grau de ironia, de coisa horrível. Sim, sim. E não é tão engraçado, na verdade. Na verdade é só Ed. É muito, muito caricato, muito marcado da nossa geração, né? Que é essa geração de internet, ele que cresceu nessa cultura ultra irônica. Que o livro fala a respeito, né, dessa ironia da internet, que é algo muito ruim. Aí o Matheus vai cortar todas as partes em que a gente fez piada Ed e que eu teria pesadelo se eu ouvir os podcasts, mas eu não ouço. Mas se você achar alguma coisa merda pra gente, você fala o que é. E a gente pode ter errado. Queremos interação. A ideia do podcast menor é que a gente quer falar mais com vocês, a gente quer sugestões. Você pode mandar a notícia, um filme, alguma coisa, a gente pode assistir. Ou não. Exatamente. A proposta do podcast também é gerar A gente não quer também ser de babaca, porque a gente quer gerar um espaço aberto para várias pessoas poderem conversar, para falar com pessoas com ideias parecidas e tal, refletir sobre questões,
fica à vontade. Parte do projeto é por conta disso também, não é uma coisa só de via de mão única, né? A gente não quer se tornar estrela aqui, né? Até porque o John Paul odeia dinheiro, assim como eu. A ideia é ser acessível e a gente tá aos poucos tentando melhorar isso, tentando ser menos edgy e não acessível. Apesar de que a gente é muito inacessível, porque eu tenho certeza que a gente fala de uns temas que as outras pessoas não entendem. Não porque elas são burras, mas é só porque a gente tem, sei lá, a gente fala de um jeito, né? Mas a gente também tem muitos temas em comum. Uhum. Então parece que a gente, temas que são nem um pouco familiares para algumas pessoas podem ser para as outras. E se você também não tem pessoas para falar sobre esses assuntos e você achou esse lugar, você pode falar com a gente, sua opinião vai ser lida, inclusive no momento agora. Nós vamos separar esse momento final para ter interações com o público, para falar sobre as interações. A interação que a gente tem é a nossa seguidora e amiga queridíssima Sassá Ais, que ela comentou que gostou, achou interessante, ela achou que o nosso episódio de Cruella abordou coisas que ela tinha sentido, mas não tinha conseguido conectar alguns pontos e tal. E a gente sempre fica muito feliz em escutar a opinião dela. Eu continue falando, Aissa, a gente adora seus comentários. Eu sei de alguns amigos meus que escutam, que deram, né? Eu já falei pra vocês as opiniões, que eles falaram, inclusive, que a gente é muito irônico e edgy, e que a gente devia maneirar um pouco. Uma amiga minha, Helena, um abraço pra É você. culpa da cultura da internet. É culpa da internet, isso, e você está certa. É a construção de uma masculinidade tóxica. Em parte é isso, e é a nossa sociabilização, né? A gente tem trabalhado pra se tornar indivíduos menos terríveis, então a gente vai levar isso em consideração, sim. Eu faço terapia pra isso. A gente já faz, né? E nós temos amigos e a gente conversa com eles a respeito de algumas coisas também. Mas vai atrás da gente. A gente pegou um livro que fala que a rede social é um inferno, que todas você devia realmente abandonar. Não abandonar, mas sair um pouco das redes sociais. E não só sair dela, mas sair da lógica dela também. Tem aquele meme, né, agora eu saí da bad screen, agora eu vou pra good screen. Não existe good screen, todas as screens são bad, então todas as telas digitais são horríveis. É irônico, mas a gente tem a rede social se você quiser comunicar com a gente. E obrigado às pessoas próximas da gente, né, que também nos apoiam. Que apoiam As pessoas que estão por detrás, é um projeto mais JP e Matheus, e nos fazem continuar tendo um mínimo de vontade de existir. Muito obrigado para os meus amigos e meus pais. Você tem alguma coisa pra falar? Não. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. O Matheus teve que sair por alguns segundos. Ele vai cortar isso, mas ele está me ouvindo na edição. E aí eu vou aproveitar e contar a história do cachorro maluco do Matheus. O Matheus tem... Não é do Matheus, é do irmão do Matheus. Só que o irmão do Matheus não chama o Matheus de Matheus. Chama de Jarbas. É isso que eu sei. Eu nunca vi o irmão do Matheus, mas eu sei dessa grande história. E o cachorro dele é maluco. Os donos não souberam cuidar. Aí o cachorro é tipo um menino mimado, que ele não se cuida, não faz as coisas. Ele chama peste. E essa é a grande história. A gente tá gravando, né, pela terceira vez. A gente regravou esse comecinho várias vezes. E o cachorro fica arranhando na porta assim, ó. Ele é a peste. E toda vez que eu ia na casa do Matheus, o cachorro tentava me matar. E aquilo, o cachorro ele sente meu medo. E eu tenho medo de cachorro pequeno. Eu sempre acho que cachorro pequeno vai me matar. Se for um cachorro um pouco maior, eu falo, não, eu tenho confiança. Eu sei que ele me entende. Mas o cachorro do Matheus não, é um salsichinha psicopata. E que... Também tinha grande história do Matheus, né, levando o cachorro dele pra fazer cocô às 3 da manhã, porque o relógio biológico do cachorro era zoado. Porque não ensinaram que tinha hora de fazer cocô. Então, essa é a grande história de como o Matheus tem um cachorro maluco.